como vão, seguidores? Só para responder algumas dúvidas. A serpente em 3 setores: familiar, profissional e espiritual. O que significa? Tirando dúvidas. A serpente no setor familiar, ela é ou a madrasta, isso tem que ser analisado dentro do contexto do jogo, ou a mãe, mas é aquela mãe omissa, aquela mãe que geralmente deixa os filhos com a mãe dela, ou se criarem sozinhos, ou com o pai. Ela não é uma pessoa que fica monitorando, não é super protetora. Quando ela mora junto com os filhos, aí a coisa já fica mais conflituosa, a situação, né? Fica mais conflituosa em relação à forma dela lidar, porque ela é muito... ela cobra muito, ela fica muito em cima. É tipo aquela mãe que, quando acontece alguma briga na escola com algum filho dela, ela vai lá e arrebenta o outro, entendeu? Que mexeu com o filho dela. Então ela fica muito... ela monitora muito quando ela mora junto. Quando ela não mora junto, porque é o que eu falei, esse tipo aqui não é muito de família, não é. Ela pode até ter filhos, mas a mãe que cria, ou deixa com o pai, ou deixa se criar aí com a família. Mas ela mesma vai viver a vida dela. Então, ela é esse tipo na família. Agora, quando ela mora junto, aí já é outra situação. E ela também tem o arquétipo da madrasta. Também tem esse arquétipo geralmente quando ela vem com a lua, eu vejo a amante que conseguiu ali relacionamento, conseguiu tirar o marido da consulente de casa e ter um relacionamento com ela, e aí ela vira madrasta. Geralmente quando vem com a lua, né? Eu vejo assim. Então, nesse setor familiar, são várias questões que têm que ser analisadas, mas só para tirar essas dúvidas aí, entre a mãe e a madrasta, tem essas diferenças. E no setor profissional? No setor profissional, ela é a cabeça, é a líder. É aquela que tem uma mente, uma mente de domínio, uma mente dominante, uma personalidade dominante e uma mente de líder, de chefe, de mentora intelectual, de assessora. Ela é aquela que já nasce com aquele potencial de liderança, de ocupar cargos de chefia, inclusive em postos masculinos, ou seja, cargos exclusivos para homens. Ela tem esse potencial de chegar lá, de ocupar esses cargos aí. Então, a serpente, em relação à área profissional, é óbvio que tudo deve ser analisado e a pergunta também, porque o jogo vai responder de acordo com o direcionamento da sua pergunta. O jogo é muito objetivo. E dentro desse contexto de profissão, ela é aquela que ocupa a cadeira, aquela que pega a caneta. É aquela política, aquela mulher da política, com aquela aparência séria. É aquele perfil sério, né? Aquele perfil psicológico mais sério, aquele perfil emocional mais frio. Ela é aquela promotora, aquela juíza. Ela é aquela sargento do 1º batalhão. Ela é aquela pessoa que trabalha numa grande empresa e ocupa um cargo na presidência. Então, se for na área da didática, por exemplo, a serpente, ela serve, é aquele tipo que tem potencial para dar aula para professores. Sabe, aqueles professores de faculdade, aquele pessoal que dá palestra, que tem livros, né? Aquelas moças que dão palestras, têm livros e dão aula para outros profissionais. Então, ela segue essa linha profissional aí de potencial de liderança. Agora,
dentro do contexto espiritual, quem é a serpente? A serpente é uma entidade feminina, geralmente intratável, né? Ou seja, de difícil trato. É difícil você lidar com ela porque é aquela cabeça que tem personalidade, é aquela que é insubordinada, é aquela que, em relação a... Por exemplo, não é você chamar ela e dar uma ordem para ela atender um pedido teu. Não é assim. Ela tem ali uma linha de trabalho que segue regras e tem a questão ali de... como é que eu vou dizer? Ela é que determina, ela é que decide o que vai e o que não vai para frente. O que vai e o que não vai acontecer, não é você que manda nela. Então a serpente, dentro do plano espiritual, geralmente é aquela que lida mais com essa linha de demanda, de conflito, litígios, quebra-pau. Então ela, por quê? Porque ela tem força para isso. Ela tem experiência, ela tem defesas para isso. A serpente, ela tem as autodefesas dela. Ela tem certa, digamos, ela tem aquele campo de ataque dela, oculto. Tem tanta coisa para falar sobre a serpente que não cabe num vídeo de 15 minutos aqui. Então tudo vai depender da pergunta, tudo vai depender da caída dentro da mesa real ou ao lado das outras conjunções. Tudo vai depender do que você quer saber, ainda que seja uma carta isolada que você tire e saia a serpente dentro do contexto espiritual, ainda assim ela vai representar essa entidade feminina destemida, sarcástica, ficar rindo quando você, digamos assim, aquela de deboche, né? Que fica desdenhando das suas ameaças. Então é uma entidade que segue um padrão perigoso, porque é rebelde e tem a tendência à vingança, ataque, contra-ataque. Mas também é muito boa para banir, né? Para banimento. É muito boa para segurar, né? Segurar você em relação aos ataques, aos confrontos espirituais que outras pessoas enviam. Muito boa em relação a isso. Mas aí você tem que ver, dentro do contexto do jogo, com o que ela está ali atrelada, né? Por exemplo, se ela vem com um lírio. Se ela vem com um lírio, já é mais de expor as coisas, de revelar as coisas, de mostrar as coisas. São verdades duras de se ver, né? Ela já é mais de escancarar as coisas. E o lírio também, ele segue uma linha em que ela não é muito confrontativa. Agora, se fosse o chicote, aí já seria mais pesado, já seria uma coisa mais para tendência de vingança, retaliação, banimento. Enfim, tudo tem que ser analisado. Já se ela viesse com um urso, dentro do contexto espiritual, aí já seria mais para pedidos mais pesados. Então a serpente, transitando por vários setores, ela vai mudando. Todo o perfil dela, psicológico, emocional, vai mudando. Aqui o perfil psicológico e emocional dela é totalmente anestesiado. Ou seja, ela é muito fria, seca, não recebe ordens. Ela faz o que ela julga que deve ser feito. Então, nessa daqui você não fica colocando cabresto